Jesus. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GGCOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação. Em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta canta, le cantan cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta cantai. Amen. Thank you, Lord. Paz e graça em nome poderoso de Jesus Cristo, todos os homens de Deus. Eu quero dizer muito obrigado pelo apoio, pelo suporte. Muito obrigado a todos aqueles que usam aquelas informações, o conhecimento que Deus nos dá para a edificação do povo de Deus. Okay? Muito obrigado a todos vocês. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Muito obrigado por este momento, esse dia maravilhoso que Deus me deu para eu poder partilhar alguns conhecimentos com nossos amados homens de Deus. Olha, eu tenho aqui uma informação um pouco controversa, um pouco polêmico na vida de homens de Deus, ok? Estou a falar a vida, como vem no título de hoje, que é a vida conjugal de um homem de Deus, ok? A vida conjugal de um homem de Deus. Olha, para nós abordarmos isso aí, vamos olhar para o princípio, ok? O princípio da criação. Quando Deus cria o homem, escuta isso. Quando Deus cria o homem, ok? Quando Deus cria o homem, Deus atarefa ele, dá um trabalho que seria o quê? Cuidar de toda a sua criação. E Deus se torna amigo do homem. Vem visitá-lo todos os dias para saber como é que ele está junto à criação, ao trabalho que ele tinha, ok? Como é que ele se sentia. Mas, no entanto, depois Deus percebe que não era bom que o homem estivesse só. Deus organiza uma companheira para o Adão. Mas vamos entender uma coisa aqui, o homem de Deus. É um assunto que eu já abordei e eu quero aprofundar um bocadinho isso, porque aqui já estou a falar com líderes. Mas vamos perceber uma coisa. Deus fez a Eva para ajudar o Adão numa missão que Deus já havia dado antes. Fique claro isso. Deus fez a Eva para ajudar Adão num trabalho que já lhe ocupava. Perceba isso. Deus fez a Eva para o Adão depois do Adão ter sido revelado que não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bom e do mal. Significa que a mulher na vida do Adão veio depois da instrução e depois da revelação da missão. Fique claro isso, ok? Temos que analisar muito bem isso. Homens de Deus, você que ainda não está casado, essa informação será muito útil para você. Então vamos analisar a sequência da criação. Deus primeiro cria o homem. Depois, primeiro, não. Vamos ir na profundidade. Deus primeiro, existe ele. E Deus cria trabalho para o homem. E depois de ter terminado o trabalho, Deus começa a vida do homem para o homem começar um trabalho que Deus já terminou. Eu não sei se está para saber isso. Deus é Deus antes de todas as coisas. Então, ele criou tudo. E depois, ele tem uma ideia de dar um trabalho ao homem. Ele criou o trabalho. E depois de criar o trabalho, criou um gestor desse trabalho. Então, quando Deus termina o trabalho, deu ao homem a tarefa de iniciar uma coisa que ele já havia iniciado.
Ok. E depois Deus instruiu o homem. Ok? Então, Deus primeiro e depois do homem vem o quê? O trabalho do homem. Então, é Deus, a missão do homem, depois o homem. E depois do homem vem o quê? A instrução. E depois da instrução é que vem o quê? A esposa. Muito claro, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, o homem de Deus, não interessa o quão você está apaixonado. Você não pode casar com qualquer, escuta isso, qualquer mulher que retire você dessas 4 dimensões que é antes dela. Número 1, que separe você de Deus. 2, que separe você da missão. Número 3, que te impeça de você cumprir com o propósito para o qual você foi criado. Número 4, que te impeça de você obedecer os mandamentos, que é a instrução que Deus te deu. Oh my God. Oh my God. Da mesma forma que você não pode destruir o casamento por qualquer coisa que esteja abaixo ou que tenha sido criado depois do casamento. Eu não sei se você está percebendo. É por isso que Deus disse, não adulterará. Porque o adultério vem depois do casamento. Ok? Então, Deus disse que você vai cuidar da tua esposa como não sei como você cuida de ti mesmo. Isso tudo vem depois do casamento. Então, Deus não quer que você fale nas coisas que vêm depois do casamento, porque você vai destruir o casamento. Assim como o casamento não pode se intrometer nas coisas que existem antes dele. Fique claro isso, homem de Deus, ok? Então você, homem de Deus, que ainda não está casado, número 1, você, antes de procurar uma mulher, tem que estar na presença de Deus. Número 1, você tem que estar na presença de Deus. Conhecer esse Deus, a Bíblia diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, inteligência, coração, espírito e alma. Então, número 1, você conhece esse Deus. Ama esse Deus de toda a tua força, inteligência, do seu espírito e alma. Todo o teu coração. Ama esse Deus. É o segundo passo. Número 3, procura saber dele qual é o trabalho que você tem nesta terra. Estou a dizer, o propósito, a missão da tua existência. Qual é? Esse é o número 3. Número 4, escuta isso. Comece a trabalhar. Comece a trabalhar para quê? Você conheça a tua missão. Comece a trabalhar, ok? De uma vez que você começa a trabalhar, automaticamente Deus vai começar a te instruir. Receba as instruções e depois disso admita que uma mulher entra na tua vida. Porque se você casa antes de você ser instruído, você nunca vai saber o que ensinar a tua esposa, que é ou não admissível dentro da vossa relação. A cobra, a serpente, foi ter com a Eva e disse que disseram que, mas a Bíblia nos mostra claramente que Deus teve uma conversa com Adão, não disse a Eva. Tanto que quando a Eva comeu o fruto, os olhos de Adão não se abriram. Só quando Adão é que comeu o fruto, os olhos se abriram. Ainda não era pecado quando a mulher comeu. Porque a missão, a instrução não havia sido dado a ela. Havia sido dado ao homem. Então, quando a tua esposa peca numa coisa que é Deus que te instruiu, para Deus aquilo ainda não tem valor nenhum. O problema é quando ela faz você pecar contra Deus. Essa mulher começa a ser problema na tua vida, ok? Porque hoje estamos a morrer, não por causa da Eva, mas porque Adão aceitou ser influenciado pela Eva. Fique claro aqui. Porque a Eva foi instruída por Adão. Não é a Eva que instruiu Adão. E a Eva nunca foi instruída por Deus. Fique claro. Fique claro aqui, segundo a Bíblia, estamos a falar o que está na Bíblia. Então, se você leva uma esposa, casa, escuta isso. Se você casa
sem que você tenha instrução, sem que você tenha o teu ofício, a missão aqui na terra, sem que você esteja na presença de Deus o suficiente, sem que você ame Deus o suficiente como único Senhor e Salvador, ou não tem como você ter um casamento que possa ser bem sucedido, sendo você um homem de Deus. Não tem como. A única maneira de você ter um casamento bem sucedido, sendo homem de Deus, é que o teu casamento tem que vir depois dessas 4 dimensões. O reconhecimento de Deus como o único Deus e absoluto e estar em sua presença, ok? Número 2, aceitar, conhecer a tua missão e aceitar obedecê-lo. Número 3, aceitar ter uma relação com esse Deus. Porque o homem foi dado a missão e ele tinha relação, ok? Então, ter uma relação com esse Deus. Número 4, ser instruído por Deus. Daí é que você vai permitir o casamento. Percebe o que estou a dizer? Você que ainda não está casado, esta informação é muito importante para você, ok? É muito importante para saber quando casar. Por quê? A esposa é uma ajudadora. Então, ela vem para te ajudar no trabalho que Deus te deu. É uma companheira. Vem para te acompanhar na visão que Deus te deu como homem de Deus para cumprir na terra. Então, antes de você descobrir o propósito da tua existência, não case. Por quê? O propósito é que determina que tipo de companheira, tipo de companhia, amigos, trabalho, não sei o que, emprego, blá blá blá, escola, formação que você deve ter. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que homem nenhum deveria ir à escola antes de saber para que ele nasceu. Por quê? Se eu nasci para ser, por exemplo, um segurança, Deus me fez para ser um segurança, como o irmão Celestino, homem terrível em artes marciais. Então, deveria perder meu tempo me formando nas escolas das artes do que andar a estudar muita coisa que no final do dia depois não me serve para nada. Na minha humilde opinião, o homem, antes de casar, deveria descobrir para que é que ele nasceu. Antes de ir para a escola, deveria descobrir para ele estudar coisas certas. Eu acho que se eu tivesse tido esse conhecimento que tenho hoje, há anos, eu não teria ido à escola, estudado tanto como eu estudei. Não, talvez poderia ter estudado de 1º até 10º, só para ter um bocadinho de entendimento, de ler, leitura, não sei o que é, leitura, escrita, não sei o que. Mas, depois dali, teria perdido todo o meu tempo em me formar em teologia, não sei, em doutorar em teologia, só para eu ser muito profundo na palavra. Então eu gastei meu tempo estudando coisas que hoje não me são úteis. Ai, a canta, mana, cantuária. Oh Deus da glória, oh Deus, ok. É por isso que Jesus foi levar homens que não estudaram. Ele fez seus discípulos para mostrar a eles que você basta conhecer o teu propósito na vida. Você já está organizado, ok? Mas vamos deixar isso. Vamos falar da vida sentimental do homem de Deus. Vamos ainda cavar isso. Então, o que fez Adão hoje entregar-nos à morte até que Deus enviasse Jesus, que é a retificação do plano, ok? Fique claro isso. Jesus é a retificação do plano. Muita gente diz que Jesus é Salvador. Sim, está na Bíblia. É o Salvador, sim. Mas qual é a salvação que Jesus trouxe? Retificar o plano de Deus que havia sido destruído pelo pecado. É nesse contexto que Jesus entra como Salvador, ok? Jesus não é aquele que vai vir te carregar para os céus, não. Jesus é aquele que veio te dar a permissão de você entrar aos céus. Porque você havia perdido a relação com teu Criador. Através de Jesus, homens hoje são arrebatados, vão aos céus. Hoje os homens vê coisas no ramo espiritual, falam com anjos, coisas que havíamos perdido por causa do pecado, ok? Só Deus abençoe você. Vamos sair nesse contexto. Não é o contexto que nos preocupa hoje. Agora, homem de Deus, uma
uma vez casado, há uma coisa que eu gostaria de te informar aqui. Ensina a tua esposa a palavra de Deus. Ensina a tua esposa a palavra de Deus, assim como fez o Adão. Number one, ensinar a tua esposa a palavra de Deus, assim como fez o Adão. Número 2, revela a tua esposa qual é o propósito de vida que você tem, para que é que você nasceu, e diga a ela para se ocupar só e só em te apoiar e te ajudar nesta missão. Há homens de Deus que as suas esposas trabalham para outros homens. Está errado. Está errado. A tua esposa deve trabalhar contigo no propósito que Deus estabeleceu na tua vida. Alguém já percebeu sua palavra? It is very important statement. A tua esposa tem que trabalhar contigo na missão que Deus te deu. Mas para ela trabalhar contigo, primeiro você tem que instruir a tua esposa. Não corre para levar a tua esposa, lhe expor ao ridículo, sem ela estar instruída. Primeiro instrui, como Adão. Adão instruiu a esposa. Lhe disse, olha, nós temos a missão de cuidar disso. Eu fui da missão de cuidar disso. No entanto, você me ajuda a cuidar. Mas, no entanto, aqui é uma instrução. Não coma isso, não coma isso. Ok? Mas veja só. A Eva, mesmo instruída, entregou o Adão. Ok? Para você perceber o quão profundo você deve ter, você deve ser, na instrução da tua esposa. Para que ela não venha fazer você passar vergonha, ou fazer o teu ministério passar vergonha. Escuta o que eu estou a dizer. A tua esposa tem que ser a pessoa mais instruída do teu ministério. Instrua ela, treina ela. Treina a tua esposa. Revela a ela segredos, coisas que Deus fala contigo. Nem tudo, porque Deus vai medir. Nem tudo ela tem capacidade de aguentar. Mas revela a ela segredos do reino, como se comportar, como viver, não sei o quê. Lhe ensina a orar, lhe ensina a jejuar, lhe ensina a buscar, ok? Não sei se você está percebendo. E outra coisa, você tem que ter hábito de sentar com tua esposa, lhe dar a visão. O que é a visão? É o destino aonde você vai como homem de Deus. Há homens de Deus, pensamos que foram levantados por Deus para para construir um grande templo, uma grande igreja, mas também montar orfanatos, não sei. Essa visão toda você tem que dizer à tua esposa. Por quê? A esposa do homem de Deus não tem autorização de orar por outras coisas, a não ser por intercessão da visão que Deus deu ao marido. Ok? Então, a esposa do homem de Deus, ela tem a missão de interceder pela visão que Deus deu ao homem de Deus, que é o seu marido. Então, interceder. Deus ajuda ele. Ajuda ele a cumprir com o teu propósito. Ajuda ele a manter. Ajuda ele, Senhor, a conseguir construir esse império. A conseguir construir ok? Não sei se vocês estão a perceber. It is very powerful statement. Muito importante isso. A tua esposa não tem informação para falar com Deus se você não lhe revelar o teu propósito e a visão que Deus te deu. A visão que Deus te dá e o teu propósito na terra são instrumentos pelos quais a tua esposa comunica-se com Deus. Comunica-se com Deus a teu respeito, para a defesa e edificação do teu lar. Ok? Fique claro isso. Agora, deixe-me ir mais profundo nesse assunto, ok? Não vou falar muito, mas estou a falar o essencial. Vamos mais profundo nisso. Agora, vamos à vida no que tange totalmente a vida sentimental. Existem homens de Deus que não sabem quando é que ele é pastor, quando que ele é profeta,
quando que ele é apóstolo, quando que ele é evangelista, quando que ele é mestre e quando é que ele é esposo. Existem homens de Deus que em casa, no seu lar, ele é homem de Deus. Está errado. Você é homem de Deus. Na igreja, é homem de Deus em casa para resolver problemas espirituais da família. Mas você, acima de tudo, na tua casa, no teu lar, você é marido, esposo. Existem muitas mulheres que estão casadas com homens que dizem serem homens de Deus em todo momento, que a esposa tem medo até de tirar a roupa diante do marido no quarto. Por quê? Senão vai dizer que está possessa. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Existem mandamentos para homem, marido. Existem mandamentos para homem de Deus. Fique claro isso. Quando a Bíblia fala do homem de Deus, recomenda orar, jejuar, não sei o que, buscar a palavra, não sei o que é, evangelizar, fazer discípulos. Não sei. Mas quando fala de homem, marido, diz que o corpo não é teu, mas é da tua esposa. Ela tem direitos legais sobre o teu corpo. E a Bíblia diz o quê? Você tem que cumprir os teus deveres conjugais. Há homens de Deus que não sabem separar quando é que é homem de Deus, quando é que é marido. Razão pela qual muitos desses aí não sabem levar a esposa para passear com ela em lounges, não sei o que, lugares paradisíacos, para ir deliciar-se dos leitos conjugais. Ir praticar um bom sexo, dançar-se, beijar, tirar fotos, fazer selfies, dançar, não sei o que é, divertir-se com a tua esposa. Há muitos homens que não sabem fazer isso. Porém, por quê? Eu sou homem de Deus. Você tem que saber que existem mandamentos para homem de Deus, existem mandamentos para o marido. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, ok? Vamos ver isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ver o marido. Estou à procura aqui. Estou à procura aqui. Aqui estou a encontrar a recomendação para as mulheres que obedeçam. As mulheres serem sujeitas aos vossos próprios maridos. Para que também, se alguns não são obedientes, ok? Deixe-me só procurar aqui a parte do marido. Eu quero falar aqui com homens de Deus hoje. Não estou a falar não estou preocupado com as esposas, não. Estou preocupado mais com igualmente vós, marido. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Igualmente, vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não vos sejam impedidas as vossas orações. Então, a Bíblia diz que você tem que viver com a tua esposa a vida do lar, com entendimento, para que as tuas orações não sejam impedidas. Há muitos homens de Deus que estão fracassados na igreja. O ministério não cresce, as coisas não andam. Por quê? Trata mal a esposa. Trata terrivelmente mal a esposa. A esposa é uma frustrada. Frustrada. Por quê? Homem não faz sexo. Está toda hora na montanha.
Porque não sei, eu esta semana é semana de oração, está toda hora na montanha. Não é bíblico. A Bíblia diz que você, se quiser jejuar e orar, tem que entrar em consenso mútuo com a tua esposa. Significa o quê? Antes de você fazer esses jejuns, você tem que se dar tempo para satisfazer a ela, do modo que ela não sofra de desejo enquanto você está no teu monte. Ouviu? Então, homens de Deus que tudo para eles é espírito, tudo para eles é espiritual. Então, por que você casou? É porque você tem carne. Se você é espírito, vai ficar nos céus. Aqui é human being que vive aqui. Os que são legais na terra são seres humanos, ok? O que são seres humanos? É espírito que habita dentro de um corpo mortal. Corpo mortal. Então, se você é tão santo, é tão espírito, vai viver nos céus, não aqui. Você é ilegal para viver na terra. Entenda isso. O apóstolo Paulo disse, você quer orar, não há problema, ora. Mas antes disso, resolva os problemas da tua baby aí em casa. As mulheres estão frustradas. Toda hora eu sou santo. Santo o que, Senhor? Relações estão frustradas. Homens que quando conhecem uma mulher, tudo é espírito. Não leva para passear, não vão para KFC comer, não vai, não sei, para mimos, não sei o que. Não leva para a esposa para lugar nenhum, não leva para Macaneta, não há praia do Tofo, não há nada, não há Ponta Mamor, nada. Toda hora é o quê? Igreja. Irmão, alguma coisa está errado contigo. Está errado. Você tem que servir ao Senhor, sim. É a tua missão, sim. Se o Adão só estivesse focado em servir a missão que Deus lhe deu, que é cumprir com o propósito, como é que ele teria tido filhos? Porque se ele teve filhos, significa que ele teve tempo também de se divertir com a esposa. E o livro de Eclesiastes diz o quê? O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Desfruta todos os dias com a mulher amada. Livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Por que deixar com que a água do teu poço transborde e seja pisado pelas ruas? Seja algo exclusivamente teu. A esposa do homem de Deus, que as esposas estão a ferver de fogo, o homem de Deus não faz nada, porque eu sou homem de Deus. Senhor, para com isso aí, estás a destruir o lar. Para com isso aí. Não é de Deus isso aí. A esposa nem pode mais te dar um beijo. Você tem que ter oração, tem que orar para você ter beijo. Para com essas brincadeiras. Você está a destruir a Constituição de Deus. Eu estou a pedir ao homem de Deus, você que está assistindo, hoje, escreve, leva um papel, escreva todos os mandamentos do marido. Quais são as obrigações e deveres do marido? Escreva todos ali, todos. E escreva quais são os deveres e obrigações do homem de Deus. Escreva todos. Para você saber dividir, saber que esses aqui não são um. O homem de Deus não precisa de esposa. É espírito. A palavra diz dons ministeriais. É espírito, pode ser dom espiritual. Dons ministeriais. Esse não precisa de casamento. Jesus disse, vocês não entendem. Lá nos céus, os homens serão como anjos. Eis que lá não casam, os anjos não casam. Ok. Então você tem que entender que os espíritos não precisam de casamento. Não precisam de casamento os espíritos. Agora você, irmão. Não sei o quê. Porque a necessidade do casamento é da carne. Porque você pede alguém para te ajudar a cozinhar, lavar, engomar, comida. Você precisa de sexo para você libertar a cabeça, estar mais fresco. Precisa de uma companhia para alguém ter com quem você conversa. São necessidades carnais. Os espíritos não precisam disso aí. Então por que você casou? Eu sou homem de Deus, eu sou homem. Para com essas coisas. Estou a pedir hoje, vai levar a tua agenda, escreva. E conversa com tua esposa. Aonde eu que estou a falar para você como homem de Deus? Outros, tudo que pegam, levam, metem na igreja. As crianças morrem de fome. A esposa nunca andou bonita. Misericórdia. Nunca ensinou a esposa a ficar uma bala, uma bonita. Nunca fez isso aí.
nunca fez isso. É porque tudo é minha igreja, tudo é minha igreja. Senhor, a igreja veio depois, escuta isso, a igreja veio depois do casamento. Só depois de Deus ter constituído a família que Ele fez. A igreja. Tudo é minha igreja. Mas a saúde de uma igreja depende de uma boa saúde de um lar. A saúde de um lar é a bênção para o ministério. Quando o teu lar for uma bênção, for um lar de paz, um lar de tranquilidade, um lar de felicidade, o ministério explode. Explode. Você vê o homem de Deus já sendo usado terrivelmente. Porque a mulher olha para você ali no púlpito, fica orgulhoso. Aquele homem ali é um homem que cuida de mim, faz tudo para mim, me satisfaz sexualmente, me respeita, me dá honra. Então, quando você está ali, ela intercede por Deus, usa ele na capacidade máxima para abençoar teu povo. Porque ela não é uma frustrada. Mas há homens de Deus que as esposas são frustradas. Até para ter o que cozinhar em casa é uma batalha. Para ter o que cozinhar em casa é uma batalha. É uma batalha para ter o que cozinhar em casa. É uma batalha. Tudo que o homem de Deus pega, só pensar na igreja, cadeiras, não sei o que. Isso, meu irmão, a igreja tem dono. O dono da igreja é Jesus Cristo. Ele é encarregado de fazer a sua própria obra. É por isso que Ele te deu o dom, para que Ele não precise da tua força, só precise da tua disponibilidade, porque os espíritos sem corpo são ilegais na terra. Só isso te deu o dom ministerial, que é o Espírito Santo a trabalhar através de você, para que você não use força, mas use o Espírito dele, nem teu Espírito dele, para fazer o trabalho dele. Agora, tua esposa, Senhor, quem deve cuidar é você. As esposas do homem de Deus que deixam a desejar, andam feias, vestem mal. Homem de Deus não conhece os seus deveres de marido. Alguns andam com roupas bonitas, fatos, não sei. A esposa é uma momom. Senhor, você precisa de libertação. Você precisa de libertação. Libertação. E eu acredito que essa palavra já te libertou. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu acredito que essa palavra já te libertou. Estou a pedir, vai lá, homens de Deus que não sabem comprar chocolate para a esposa, não sabem comprar flores, não sabem mandar mensagem dizer eu te amo, não sabem comprar presente, nada. Tudo. Eu sou pastor, eu sou pastor. Vamos ao lanche, vamos à macareta. Não quero me misturar com pessoas do mundo. Você precisa de libertação. Paulo diz o seguinte: e eu quero vos precaver dos problemas de casamento, porque aqueles que casaram gastam seu tempo a buscar coisas do mundo para satisfazer os seus parceiros. Agora, quem é você que quer casar e não quer gastar tempo com coisas do mundo para satisfazer a pessoa que está ao teu lado? Quem é você? Who are you? Quem é você? Leva a tua esposa para passear. Leva a tua esposa para ser chunada. Manda ela não sei onde. Prepara ela, fica uma máquina para que você não seja atrapalhado pelas suas ovelhas ali. Prepara a tua esposa, educa ela, dá escola a ela. Seja uma mulher educada, inteligente. Uma mulher educada, inteligente, formada. Deixa ela estudar línguas, conhecer inglês, francês. E deixa uma mulher bonita. Compra-lhe roupas caras, bonitas, dentro das tuas condições. Para que quando ela ser olhada, quando ela falar, quando ela agir, ser uma mulher exemplar. Uma mulher madura, uma mulher espelho, uma mulher que, olha, sim senhora. E quando você pegar essa mulher entre quatro paredes, faça ela feliz. Ela dizer que sim senhora, eu tenho um marido top. É a tua missão, homem de Deus. Meu próximo pronunciamento a respeito disso, venho falar de como deve se comportar a esposa de um homem de Deus.
eu vejo, tudo estará na Bíblia. Tudo que eu mexi aqui está na Bíblia. Então, na minha próxima abordagem, quero falar de como é que a esposa do homem de Deus deve se comportar. Eu estou a pedir, você homem de Deus, não te esqueça do próximo vídeo, partilhar com a tua esposa, para ela entender como é que ela tem que viver para ajudar você, dar suporte a você na missão que Deus te deu, sem ela criar interferências, sem ela ser problema, mas ser uma bênção. Aleluia! Só Deus abençoe você, em nome poderoso de Jesus Cristo, que Cristo reina na tua vida, Cristo reina no teu ministério, Cristo reina na tua casa, no teu lar, em nome poderoso de Jesus. Jesus único, é o único absoluto Senhor. Ao Deus Pai Criador seja dado a honra e a glória através do Santo Espírito e do louvor dos anjos, desde já para todos sempre. Amém. Disse Jesus: conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GGCOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta canta, le cantan cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta cantai. Amen. Thank you, Lord.